A história começa no mundo imortal, onde está ocorrendo uma reunião com vários imortais para discutir o retorno dos demônios. Um deles menciona que recentemente perderam contato com o exército de vanguarda e que 1.300 imortais caíram. O paradeiro do mundo demoníaco atualmente é desconhecido. Ele comenta que a situação é crítica e pergunta quem deveriam enviar como agente secreto. Um dos anciões recomenda seu sobrinho Yang, mas depois muda de ideia, dizendo que ele é muito imaturo para essa missão. Outro ancião diz que seu primo é ainda pior, afirmando que ele ainda está na fase rebelde e só sabe fazer coisas ruins. Uma das anciãs pede que parem de brincar e recomenda os 4 reis, dizendo que só eles são capazes de realizar a missão. Outro ancião pergunta se ela está se referindo ao rei celestial Lidianta e comenta que ele é muito justo para ser um agente infiltrado. O ancião anterior, com uma expressão séria, diz que, como todos estão indecisos, ele recomendará seu irmão, Tang San. Todos ficam em alerta ao ouvir o nome de Tang San. A anciã protesta, dizendo que nem se os demônios matassem Tang San, ela concordaria. Ela o chama de canalha e lembra que uma vez ele incentivou todos os imortais a espionar Tianguer enquanto ela tomava banho. O ancião, com o rosto fechado, pergunta se existe alguém mais qualificado que seu irmão. Todos ficam sem resposta. Passa-se um tempo e no mundo mortal, na sede da Associação Unificada do Reino do Dragão, alguém fala com um grupo de pessoas, dizendo que está muito decepcionado com elas. Ele afirma que, independentemente do motivo, eles eram os chefes que dominavam o submundo e pergunta por que se tornaram tão covardes. Enquanto está rodeado de mulheres bonitas, ele desafia qualquer um presente a tentar enfrentá-lo, dizendo que essa será a última chance. Um dos presentes chama a atenção de um bandido chamado Jin Qianhu, incentivando-o a desafiar o nosso protagonista, já que ele é faixa preta de 9º grau em Taekwondo. Jin Qianhu, nervoso, manda o homem calar a boca e pergunta se ele quer matá-lo. Ele explica que o nosso protagonista começou do zero e, em apenas 2 anos, unificou todas as gangues do submundo no Reino dos Dragões. E ninguém sabe como ele fez isso. Nosso protagonista solta um bocejo e diz que está tudo muito chato, afirmando que foi inútil dar uma chance para eles. Uma das mulheres ao seu redor diz que se ele está entediado, pode dar um pouco de prazer a ela. Tang Chuan olha para ela e pergunta por que está tão impaciente tão cedo. As outras mulheres, com inveja, a puxam para longe dele. Nosso protagonista começa a lembrar do seu passado, dizendo que conquistou e unificou os 6 reinos, tornando-se imperador com o tempo. Ele reflete que, enquanto estava rodeado de mulheres bonitas, conseguia rir com orgulho no mundo das artes marciais. Voltando ao presente, ele solta um suspiro e comenta que pensou em desafiar os gangsters para ter alguns contratempos, mas nada mudou. E tudo continua muito chato. Em seus pensamentos, ele diz que os homens mais selvagens se ajoelharam diante dele e as mulheres mais bonitas se curvaram aos seus pés. Enquanto reclamava do tédio, algo chamou sua atenção. Ele comenta nervoso que coisas mais chatas estão por vir. Uma linda mulher aparece atrás de Tang Chuan e usa sua habilidade de congelar o tempo. Ao ver isso, nosso protagonista comenta que o tema de ser um gangster acabou. Ela se apresenta como Xuan, uma imortal de 4 estrelas, e presta respeito ao nosso protagonista, um imortal de 8 estrelas. Enquanto afasta as mulheres ao seu redor, nosso protagonista diz que deixou o mundo imortal há 3.000 anos e pergunta por que estão o procurando agora. Xuan explica que foi uma ordem do Imperador Imortal e pede que Tang Chuan retorne ao mundo imortal o mais rápido possível, pois há assuntos importantes a discutir. Xuan, desconfiada, pergunta se o Imperador Imortal cometeu algum erro, já que nosso protagonista parece tão jovem mesmo após 3.000 anos. Nosso protagonista, sem entender, pergunta quem é o Imperador Imortal. Xuan responde que é um imortal de 8 estrelas chamado Dao Qin. Tang Chuan fica desconfortável ao lembrar dele e se pergunta como aquele garotinho que insistia em aprender seu método de cultivo duplo já se tornou um imperador imortal. Ele diz que Dao Qin já o protegeu de um raio e que ele é muito justo. Ele decide retribuir o favor e chama Xuan para voltar. Ela recita um feitiço e abre um portal para o mundo imortal, pedindo que ele entre. Tang Chuan, desconfortável, pergunta se o portal é um buraco de cachorro e diz que não quer voltar por ali, deixando Xuan irritada. Ele levanta a mão e diz que vai mostrar a ela o que é um portal de verdade. O local onde estão começa a emanar raios dourados de energia. No mundo imortal, Dao Qin corre em direção ao nosso protagonista e, chorando, diz que sentiu muita falta dele. Tang Chuan pergunta por que ele parece tão velho, já que lhe ensinou os 3 movimentos de rejuvenescimento e longevidade antes de partir. Dao Qin diz que é uma longa história e comenta que, se o nosso protagonista não tivesse lutado com todos os imortais daquela época, o reino imortal não teria proibido sua ascensão a santo. Ele ri nervosamente e diz que se não fosse por isso, ele não estaria tão limpo. Nosso protagonista pede que Dao Qin se apresse e pergunta por que chamou um pecador de volta ao mundo imortal. Dao Qin, nervoso, explica que algo grande aconteceu. O reino dos demônios foi revivido.
Nosso protagonista, irritado, diz que a batalha decisiva de 3.500 anos atrás aniquilou todos os demônios e pergunta como eles ressurgiram. Ele complementa dizendo que até capturou o deus demônio e pergunta como ele escapou. Dawkins responde que o deus demônio não escapou e ainda está na prisão. Ele explica que, há meio ano, descobriram sinais de recuperação no mundo dos demônios e organizaram um exército de imortais para exterminar as forças demoníacas. Dawkins diz que tudo estava indo bem, mas nos últimos 2 dias a força de expedição desapareceu repentinamente sem deixar vestígios. Todos os 1.300 imortais acima de 4 estrelas desapareceram. Ele suspeita que o mundo demoníaco tenha recuperado seu auge e agora representa uma séria ameaça ao mundo imortal. Nosso protagonista pergunta se Dawkins o chamou para ajudar a lutar contra os demônios. Ele confirma e diz que em todo o mundo imortal, o único que pode virar o jogo é o nosso protagonista. Tang Chuan se vira para ir embora e se desculpa, mas Dawkins, chorando, implora que ele os ajude. Ele diz que derrotar os demônios novamente seria um mérito supremo e que o mundo imortal certamente o aceitaria de volta. Nosso protagonista o interrompe e diz que isso não o interessa. Dawkins continua implorando, dizendo que receberam uma notícia confiável de que a maioria dos imortais não foi morta, mas capturada. Ele pede que o nosso protagonista o salve, mas ele responde que a vida e a morte são questões determinadas pelo destino e que isso não é problema dele. Dawkins, chorando, lembra que o nosso protagonista sempre quis experimentar o sabor de uma cultivadora demoníaca e diz que essa é a chance dele. Nosso protagonista, ao ouvir isso, diz que as coisas começaram a ficar mais interessantes. Tá? Ele complementa dizendo que foi uma pena que, durante a última guerra, ele não tenha tido a chance de experimentar nenhuma, já que elas eram muito atraentes. Dawkins concorda e diz que as cultivadoras demoníacas são muito bonitas e que valerá a pena o nosso protagonista fazer amizade com elas. Xuan, ao ouvir a conversa, se pergunta se fazer amizade com uma cultivadora demoníaca é mais atraente do que salvar os 3 reinos e a vida de milhares de imortais. Ela pergunta se isso é uma brincadeira e se Dawkins realmente quer confiar o destino dos 3 mundos a alguém como ele. Dawkins chama a atenção do nosso protagonista e diz que vai explicar toda a situação, mas Tang Xuan diz que não é necessário, já que não faz muito tempo que ele derrotou o líder dos demônios. Dawkins explica que o nosso protagonista tem 2 missões. Primeiro, infiltrar-se no mundo demoníaco, passando-se por um cultivador demoníaco que viveu escondido no mundo humano. Depois, ele precisa encontrar uma maneira de entrar em contato com os superiores do mundo demoníaco e descobrir como eles se recuperaram. Só então poderão aniquilar os demônios de uma vez por todas. Ele também pede que o nosso protagonista tente resgatar os imortais capturados, que estão sendo usados como armas secundárias pelos cultivadores demoníacos. Nosso protagonista diz que trabalhar como agente secreto no mundo demoníaco parece interessante e que gostou da ideia. Dawkins diz que Xuan o levará à biblioteca imortal para coletar armas divinas, já que é perigoso ir para o mundo dos demônios. Ele pede que ele leve várias armas de alta qualidade para se preparar para qualquer imprevisto. Nosso protagonista recusa e diz que não precisa, pedindo apenas que Dawkins espere por notícias. Ele começa a abrir um portal para o mundo demoníaco. Dawkins tenta explicar como se comunicarão, mas antes que termine, o nosso protagonista já se teleportou. Dawkins reclama dizendo que, após entrar no reino demoníaco, não é mais possível abrir um portal daquela maneira. Ele se pergunta como entrará em contato com ele. Chegando ao mundo demoníaco, o nosso protagonista vê uma fila lotada de demônios. Na cidade dos demônios, ele é recebido por uma mulher demoníaca que dá as boas-vindas aos cultivadores demoníacos que vagaram pelo mundo humano. Ela diz que com a força de todos poderão derrotar o mundo imortal e concluir sua vingança. Ela explica que, para evitar a infiltração de agentes secretos do mundo imortal, organizaram 5 avaliações para a seleção de rank. Nosso protagonista, ao olhar para as cultivadoras demoníacas, diz que, se soubesse antes que o mundo dos demônios era tão divertido, não teria perdido tempo no mundo humano. A cultivadora demoníaca explica que as avaliações serão divididas em 5 provas: moral, inteligência, físico, beleza e coragem. Ela diz que, se falharem em alguma delas, serão eliminados. Um grupo de 10 pessoas entrará nas instalações, uma de cada vez, para realizar a avaliação. Ela complementa dizendo que só saberão o conteúdo da avaliação ao entrar na sala de exames. No primeiro teste, o avaliador explica que a avaliação moral será realizada naquela sala. O objetivo é avaliar se seus corações são suficientemente cruéis. Ele diz que, após receberem a ordem, devem levantar a tampa e esmagar o conteúdo até a morte com as próprias mãos. Os 3 últimos a terminarem serão reprovados. Ao ouvir a ordem, um demônio com uma expressão de ódio levanta a tampa tão rápido que bate na pessoa ao seu lado. Ao ver que o conteúdo do recipiente é um animal parecido com um cachorro, ele muda completamente de postura e diz que aquele animal é uma das especialidades do mundo demoníaco. O cachorro Kilail, um raro e adorável mascote querido até pelo imperador demônio. Um som de pancada interrompe a cena e vemos que Tang, sem hesitar, esmagou o animal. Ele pergunta ao instrutor quando começa a próxima avaliação. Todos os demônios ficam em choque. O instrutor diz que a saída é pela porta da esquerda e que alguém o conduzirá à próxima avaliação. O instrutor elogia o nosso protagonista, dizendo que ele é muito maligno. Nosso protagonista agradece e segue para a próxima avaliação.
Olhando para a porta do teste passado, ele ouve alguns demônios se recusando a machucar o que leu. Com um sorriso, ele explica que, antes de começar o teste, viu que estava abaixo da tampa com seus olhos clarividentes e usou um feitiço de substituição de espaço para trocar o que leu por um pão de carne com tomate. No segundo teste, a examinadora explica que um cultivador demoníaco precisa ser implacável e astuto para vencer a batalha contra o mundo imortal. A avaliação testará a astúcia dos participantes. Entre as 10 pessoas presentes, 3 possuem um cartão de acesso. Aqueles que identificarem quem possui o cartão e confirmarem, receberão o cartão para avançar. Se errarem, a pessoa que ainda possuir o cartão poderá avançar após 10 minutos. A examinadora complementa dizendo que cada pessoa tem apenas uma chance e que há 3 rodadas no total. Durante as rodadas, não é permitido conversar ou fazer sinais. Um dos participantes chama a atenção da examinadora e fala um número, mas ela diz que ele errou. Nosso protagonista, usando leitura labial, percebe que o demônio escolheu o número 7 e conclui que não é ele. Ele também descarta os números 1 e 4. Ele pensa que a probabilidade de não ser selecionado em tantas rodadas é anormalmente baixa e conclui que o cartão deve estar entre os números 5, 9, 8 e 6. Ele comenta que os demônios agiram intencionalmente para confundir os outros. Nosso protagonista chama a atenção da examinadora e diz que suspeita de alguém. Ele sussurra algo no ouvido dela que a assusta. Ele olha para o demônio número 5 com um sorriso de confiança, deixando-o nervoso. Nosso protagonista escolhe o número 5. O demônio, irritado, diz que ele errou e que cada um tem apenas uma chance. Ele argumenta que a expressão da examinadora mudou quando o nosso protagonista falou com ela, expondo sua identidade. A examinadora revela que o nosso protagonista disse a ela que era um agente secreto do mundo imortal, o que a surpreendeu. Nosso protagonista se levanta e diz que é hora de seguir para o próximo teste. Enquanto isso, alguns cultivadores demoníacos assistiam ao nosso protagonista e comentavam que sua estratégia era surpreender a examinadora com suas palavras, ao mesmo tempo em que observava a reação do primeiro suspeito. Caso não acertasse, poderia repetir o mesmo truque várias vezes, verificando cada suspeito um por um. Eles o elogiam, dizendo que ele é um vilão raro. Chegando à porta do próximo teste, um demônio pede para ele esperar e informa que um teste está em andamento. Nosso protagonista pensa um pouco e decide dar uma olhada, então usa os olhos da clarividência. Ao olhar lá dentro, percebe várias cultivadoras demoníacas trocando de roupa e pergunta o motivo daquilo. Mas ao fundo, ele percebe a presença da imortal de 4 estrelas, Xuan, e questiona por que ela está ali. Nosso protagonista explica que desde os tempos antigos os imortais sempre mantiveram seus corpos limpos, sem permitir vestígios de tatuagens ou sujeira. Já para os cultivadores demoníacos é o oposto. Eles gostam de tatuagens e as utilizam para registrar suas conquistas, práticas de cultivo e até símbolos familiares em seus corpos. Ele conclui que por esse motivo o mundo demoníaco adotou esse método para identificar agentes secretos e elogia a ideia. No entanto, ao notar o estado de Xuan e perceber que ela está desconfortável, presume que ela entrou ali sem entender completamente o que a esperava. Nosso protagonista decide ajudá-la e faz um sinal com a mão, invocando uma sombra que segue até o local do exame. A examinadora do teste se aproxima de Xuan e pergunta onde está sua tatuagem. Sem saber o que responder, Xuan hesita, mas a sombra invocada por nosso protagonista gruda em uma de suas pernas e se transforma em uma tatuagem no formato de uma serpente, assustando-a. A examinadora, ao ver a tatuagem de Xuan, pergunta por que ela não a mostrou antes, reclamando que ela desperdiçou o tempo de todos. No entanto, Xuan continua sem saber o que dizer. A examinadora então comenta que devido ao formato da tatuagem e ao local onde foi feita, é compreensível que ela tenha ficado com vergonha de mostrar. Ao ouvirem isso, todas as cultivadoras demoníacas do teste caem na risada. Depois que elas saem, o demônio que estava de guarda diz que o próximo grupo pode entrar. Aproximando-se de Xuan, nosso protagonista sussurra para ela que pegou a cobra de volta. Isso chama sua atenção, e então ela percebe que foi ele quem a ajudou. Lá dentro, a examinadora explica que aquele é o teste para cultivadores demoníacos homens e pede para que mostrem suas tatuagens ou quaisquer marcas que possuam. Um demônio, enquanto se exibe, mostra sua tatuagem e diz que é o emblema do gigantesco lobo de gelo feito no extremo campo de Felo do Ártico há 30 anos. Outro cultivador demoníaco, tentando se destacar, diz que aquilo não é nada e exibe sua tatuagem, afirmando que ela representa a cobra das nuvens azuis que ele perseguiu e matou no Vale das Nuvens Negras de Juhua. Um cultivador demoníaco se aproxima do nosso protagonista e, em tom de provocação, pergunta se ele teria uma tatuagem de um coelho branco no corpo, sugerindo que esse seria o motivo para ele não querer mostrar. Nosso protagonista se vira, mostra o dedo do meio e diz que aquela é sua tatuagem, perguntando se ele consegue ver. Isso irrita o demônio, que parte para cima dele, mas os outros cultivadores o seguram, lembrando que brigas não são permitidas durante o teste. Ao olhar para a tatuagem de nosso protagonista, a examinadora comenta que, apesar de pequena, é fato que se trata de uma tatuagem rúnica permanente. Ela o elogia, dizendo que a tatuagem é composta de runas mágicas de nível superior, as quais cultivadores demoníacos comuns perseguem por toda a vida.
No entanto, ela questiona por que ele gravou uma runa tão nobre com palavras tão obscenas e desprezíveis, perguntando se ele é um idiota. A examinadora declara o fim do teste e instrui todos a seguirem para o próximo local de exames. Os espíritos de bestas divinas de nosso protagonista perguntam por que ele não as mostrou, dizendo que aquela teria sido uma ótima oportunidade para intimidar os outros com suas aparências. Mas nosso protagonista manda que calem a boca e diz que seu objetivo é ser um agente secreto, então não pode agir de forma chamativa. As cultivadoras demoníacas de antes, ao chegarem ao local do próximo teste, são barradas pela examinadora, que diz que elas não precisam participar do quarto teste e podem seguir direto para o quinto. Uma das cultivadoras demoníacas reclama, dizendo que também quer praticar cultivo duplo com um homem e que não quer ficar em desvantagem. Logo após, um cultivador demoníaco sai do local de exames furioso, quebrando a porta e dizendo que não quer praticar cultivo duplo. Um examinador, ao vê-lo fugindo, o ataca, afirmando que aqueles que se recusam a participar do cultivo duplo devem morrer. Uma cultivadora demoníaca explica para Xuan que imortais e demônios não podem cultivar juntos, pois isso arruinaria o cultivo do imortal. Ela complementa dizendo que essa é uma regra celestial e que o quarto teste permite que os participantes cultivem com uma raposa demoníaca, o que ajuda a identificar agentes secretos infiltrados do mundo imortal. Ao ouvir isso, Xuan fica preocupada com o nosso protagonista, Tang. Já na sala do quarto teste, nosso protagonista é recepcionado pelas raposas demoníacas, que o cumprimentam e o convidam para conversar. Vendo a cena, ele pergunta se era só isso e comenta que vai ser moleza. Salve, pessoal! João aqui no final do vídeo para pedir que, se você gostou, deixe um like e um comentário me avisando se está curtindo essa nova voz que estou usando.